Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo seja sobre nossas vidas nesse dia. Nossa leitura no livro de João tem nos levado por uma linda viagem na palavra de Deus, onde nós podemos, com os olhos da fé, ver, ouvir e sentir muitas coisas que aconteceram na vinda do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, o Filho unigênito do Deus Pai, o Cristo que nos ensinou tantas coisas até aqui, mas uma das mais fundamentais, sem dúvidas, foi sobre o amor. O cenário inicial de João 18 se dá no jardim do Getsêmani, onde Jesus fez uma de suas últimas orações ao Pai. Jardim do Getsêmani, o jardim da dor, do sofrimento, o jardim do suor que virou sangue, como vimos em Lucas 22:44, o jardim da traição, o jardim da obediência de um homem a seu pai, o jardim da submissão total à vontade desse pai, o jardim da oferta, onde o Cordeiro de Deus se oferece para tirar o pecado do mundo, mas, sem dúvida alguma, o jardim do amor. Foi ali no Getsêmani que o pai estava cumprindo o seu projeto de amar, seu projeto de resgatar, seu projeto de remir. O jardim do Getsêmani era um lugar muito frequentado por Jesus. Por isso, seu discípulo Judas conhecia aquele lugar muito bem e não encontrou nenhuma dificuldade para trair aquele que lhe amou e amou até o fim. Traição, uma das piores ações contra uma pessoa. Só se trai a quem se ama. Só se trai em quem se confia. Só traímos aquele com quem nós temos uma aliança. Fico pensando sobre traição e esse texto sempre me leva a pensar na relação marido e mulher. Jesus, o noivo, e agora a igreja, a noiva. Quantas vezes nós temos traído nosso noivo em nossa caminhada? Quantas vezes temos nos portado com indecência, com leviandade com o nosso noivo? Quantas vezes temos sido infiéis e manchado as vestes brancas da noiva com a lama do pecado? Que tipo de noiva nós somos para se apresentar diante de um noivo santo, um noivo fiel, um noivo que deu a sua vida por nós? É fácil falar de Judas quando dentro de nós beijamos a face de Jesus nos cultos, em nossas reuniões, e quando saímos não nos importamos mais com o seu sacrifício. O pecado que tão de perto nos rodeia nos alcança. Mas foi ali, no jardim do Getsêmani, que Jesus deu seu principal passo para demonstrar o seu amor e compromisso comigo e com você. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, se entregava por mim e por você. Mas como não lembrar de Pedro aqui no capítulo 18 também? Afoito, foi o que disse que morreria se preciso fosse com Cristo. Com sua espada, tenta impedir que os soldados prendessem Jesus. Corta a orelha do soldado. E Jesus? Jesus, mesmo nessa hora tão difícil, mais uma vez acalma a tempestade e aquieta o mar. Ou melhor, acalma a intempestividade de Pedro e a sua braveza por fazer justiça com as suas mãos. Ele se esqueceu que Jesus estava ali. Continuava tendo todo o poder e controle da situação. Quantas vezes nós partimos para os finalmente, puxando nossa espada, ferindo pessoas à nossa volta com atitudes, palavras ou com traições? Quantas vezes nem pedimos licença para Jesus e resolvemos as coisas do nosso jeito? Errado. Por que não aprender com Jesus? Por que não aprender com essa lição que Pedro nos deu? Por que não deixar para Jesus controlar? Ele que sabe controlar toda e qualquer situação. Jesus sempre tem o controle da situação. Seja durante uma tempestade em alto mar, seja diante de um endemoniado, seja diante da morte, seja diante de religiosos, fariseus, ou do ímpeto inconsequente do homem, como foi no caso de Pedro. Jesus pega a orelha de Malco, implanta a orelha cortada pelo seu discípulo, dando para nós mais uma lição de amor. Amar, querer o bem, ajudar, se importar com quem está do nosso lado é fácil. Mas Jesus nos ensina a amar, se importar, fazer o bem, ajudar, principalmente aquelas pessoas que não estão do nosso lado, que não estão a nosso favor. Esta é a marca do discípulo de Jesus.
Pedro, o que fez mão da espada para defender Jesus, foi o mesmo que o negou. Enquanto Jesus, em seu primeiro interrogatório, levava uma bufetada na cara, como vemos no verso 22, Pedro se encarrega de lhe dar uma das mais fortes bufetadas ainda, negando aquele com quem andou, negando aquele que lhe amou. Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes tivemos medo, vergonha ou qualquer outro sentimento e não dissemos que éramos cristãos? Mas para negar Jesus, você não precisa dizer que não o conhece ou que não é um cristão. Basta agir como se não fosse, indo a lugares impróprios, fazendo da sua vida o que bem quer, conversas torpes, uma vida de impureza nos relacionamentos. Tudo isso é negar Jesus. Jesus, ali diante de Pilatos, que foi levado como criminoso, sendo por ele interrogado, ele não lhe imputa crime algum e pergunta ao povo: é chegado a Páscoa e, como de costume, sempre solta um prisioneiro. A quem quereis que eu solte? O rei dos judeus? E a multidão gritou: ele não é nosso rei, solte-nos o assassino Barrabás. Barrabás representa a escolha do homem por uma vida de pecado pelas trevas. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Ou você escolhe hoje ganhar a sua vida e perder para sempre a vida eterna, ou você escolhe perder a sua vida por amor a Jesus Cristo e ganhá-la para sempre. Qual é a sua escolha? Jesus ou Barrabás? Qual é a sua escolha? A luz ou as trevas? As nossas atitudes vão indicar a nossa escolha. Que possamos gritar bem alto, como diz Tales: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora vivo a vida de Deus. Deus te abençoe, tenha um bom dia.